Hoje a gente vai falar de tereminsu, de tiramisu. Não, teremin mesmo. Não é tiramisu, não. Isso é outra coisa. Mas hoje a gente vai falar de teremin, de instrumento que você toca sem encostar. Não sei se vocês conhecem o teremin. Quem não conhece vai conhecer. Quem não conhece não vai conhecer aqui. Ó, durante a universidade, eu estudava uma matéria. O curso lá que eu fazia era composição, né? E como a faculdade era uma faculdade que tinha um viés muito pra música europeia, o teremin foi um instrumento que logo no começo das primeiras, sei lá, primeiras semanas, primeiros meses já tinha gente mencionando. Porque muita gente da composição se interessa pelo instrumento. Isso é até uma anedota do instrumento, tá ligado? Até porque lá quando o teremin começa a se popularizar, assim, a primeira galera que fica doida aí atrás é compositor, né? É tipo, eu me lembro do... Acho que o Varese tem coisa. Eu sei que, tipo, assim, todo mundo pira o cabeção. É um bagulho que, tipo, meu Deus! Tá ligado? É muito mind-blowing. O teremin faz esse som aqui, chat. Essa é a onomatopeia do teremin. O gato faz miau e o teremin faz isso aí. Bom, vamos lá. Pra começar o papo, né, Tati? De onde veio essa ideia de falar desse treco aí? Agora eu tô com sono. Agora eu quero ficar falando igual o Teremin. Essa semana eu fui à PUC assistir uma defesa de mestrado. Olha só! E aí, quem tinha me convidado era a minha ex-orientadora, minha orientadora da iniciação científica ainda, né? Que foi a Kasnok. Ela ia ser banca dessa dissertação. E ela achou que tinha muito a ver com a minha pesquisa. E eu fui assistir e vi que realmente tinha muito a ver. E aí eu gostei muito disso tudo. E o que tem mais a ver com a sua pesquisa, você acha? A questão do movimento, né, do gesto. A questão do movimento e do som. Essa que é a questão. A música e a dança, né? E essa dissertação é de uma pessoa chamada Júlia Teles, que, por um acaso, foi nossa colega distante de universidade, digamos assim. Exatamente. A gente chegou, ela estava saindo. Ela estava saindo da Unesp. Ela se formou em composição eletroacústica lá. E ela fez um trabalho com teremin e dança. Então essa live será baseada nessa dissertação da Júlia Teles, porque encontramos aí um ponto de convergência muito forte. Porque ao mesmo tempo que o teremin tem a ver com movimento e som, que música e dança, né, no caso da dissertação da Júlia, porque ela usa dança para tocar o teremin, que é muito interessante. Tem também a ver com a Rádio Guerrilha, nossas questões de esquerda. Exato, de política. Porque o criador desse instrumento, que era o Liev Teremin, era da União Soviética. Exatamente. O teremin é um instrumento soviético. Então, é sobre isso que vamos falar hoje. E quero parabenizar muito a Júlia, caso ela esteja nos ouvindo, pela sua dissertação de mestrado, pela sua aprovação aí como mestre em Tecnologias da Inteligência e Design Digital pela PUC. Teremin, Gestos e Intersecções Audiovisuais é o nome da dissertação da Júlia Teles, que vai fundamentar nossa live de hoje. E eu acho que essa interface pra gente aqui, né, da Rádio Guerrilha e tal, acho que ela tá muito dentro da questão política mesmo, né? Tá no fato de o Teremin ser um cara que, assim, cresce, se forma na União Soviética, vai viajar, assim, mais ou menos, na Europa e o mundo, pra gente... vai viajar ali bastante para poder divulgar o instrumento e também divulgar a palavra da mãe União Soviética. E aí, por isso que o teremin acaba se tornando um instrumento muito interessante, até do ponto de vista político, assim, né? Porque, por conta da tecnologia, era um instrumento que mostrava muito isso. E ele era radialista e violoncelista. Então, ele tem uma formação musical, né, no começo. Ele tem uma formação musical. Durante a adolescência, durante a vida, assim, a vida infantil e durante a adolescência, ele já era um moleque bem acima da média, digamos assim, do ponto de vista escolar. Ele não ficava pra trás. E além disso, né, além de ter interesses escolares ali que iam mais pro campo mesmo da pesquisa e tudo mais, ele já mostrava interesse com isso, já participava de feira, de ciência, os caralho. Ele também tinha essa questão, essa formação enquanto violoncelista, né? Uma formação musical que, assim, para os parâmetros do que era a formação musical que ele teve lá na União Soviética, no caso ainda era a Rússia na época, porra, uma puta formação, assim. É um cara que conhecia muito bem, tinha um baita repertório, tocava bem o instrumento, tinha noção de técnica legal, assim, de violoncelo. E isso tudo vai ser muito importante na criação do teremin exclusivo, assim, né? E ele
tipo, boa parte da pesquisa que ele faz... ele nasce em 1896. E ele solta o Theremin, lança o Theremin, né? Tipo, o governo da União Soviética lança mesmo o equipamento, em 1920. Então, assim, em pouquíssimo tempo, não tinha passado nem, sei lá, o cara tava com 23, 24 anos. E com 24 anos ele já tinha desenvolvido o sistema que tá por trás do Theremin. O sistema, assim, a estrutura mesmo dele, né? E aí, enquanto personagem, 1920, velho, é bizarro isso, porque em termos de tecnologia, o próprio Theremin, ele já lida de uma forma mais direta, assim, com sintetização mesmo sonora, né? Uma coisa que lá na frente vai inspirar a criação de sintetizadores, etc. Né, o Theremin como instrumento, né? Porque às vezes a gente fala o Theremin, a gente pode o cara, estar falando da pessoa, Leon Theremin, ou do instrumento, né? Pô, tipo, já vamos combinar isso. Se a gente falar Liev ou Leon, a gente tá falando do cara. Theremin é sempre instrumento. Isso, pra gente não ficar confundindo uma coisa com a outra, né? Boa. Enfim, o Theremin como instrumento abre as portas para essa exploração tecnológica, onde a música vai se meter no século XX e de lá não sai nunca mais. E estamos aqui hoje com todos esses aparatos tecnológicos para soltar som no computador para produzir música. É uma questão de expansão. Ele tá num momento histórico também que é muito propício para esse tipo de expansão. É um momento histórico das feiras internacionais, europeias, onde iam lá os grandes, tanto do ponto de vista artístico, mas também cientistas, para demonstrar bem aquele começo do século XX, os primeiros 20, 30 anos ali, onde tem muito ainda dessa ideia da coisa, assim, né? Tipo, dessa expansão de pesquisa, da tecnologia, da eletricidade. O Tesla, por exemplo, é um cara que também vai desenvolver suas pesquisas, boa parte delas no começo do século XX. Thomas Edison também, enfim, várias outras. Nessa primeira etapa da vida dele, toda a pesquisa que ele tá levantando em cima, não necessariamente de instrumentos de música. Não é isso que ele tá buscando fazer. Ele não tava que eu falei, vou inventar um instrumento musical. A parada dele é tecnologia. Ele é um cara que, tipo, mano, tá tentando pesquisar tecnologia. E ele se aproxima de pesquisadores que são pesquisadores. Tem um dos caras lá que é o Ioffe. Eu acho que é o que se pronuncia assim, Ioffe, I-O-F-F-E. Que é um pesquisador que meio que, tipo, entre aspas, ou apadrinha, né? Toma nele ali um assistente, fala, não, vem cá, trabalha comigo. E é um cara que, porra, tem um puta respaldo já de pesquisa na Rússia, dentro da academia, assim. É um puta pesquisador já. E o fato de o Leon conseguir... O Leon, parece o Leon do Leonardo. O fato do Liev conseguir esse tipo de trabalho, por exemplo, também ajudou, né? Facilitou com que ele tivesse ali equipamentos, com que ele tivesse infraestrutura para desenvolver as pesquisas dele. E é pesquisando como fazer, como trabalhar com tecnologias e a forma formas do corpo interferir em campos eletromagnéticos, é que ele descobre o Theremin. Então, pelo que eu me lembro lá da dissertação da Júlia, ele estava pesquisando sensores de presença. Sim, verdade. Né? Então hoje quando a gente entra no banheiro e acende a luz é uma coisa tão banal, né? Tão banal, Mas tipo, isso estava sendo pesquisado lá no comecinho do século XX, 1910, 1920, ali, ele estava pesquisando isso. E aí de repente eles estavam lá, eles tinham conseguido alguma descoberta já de aproximação do sensor e tal, só que isso gerava um som. E aí o Ioffe, né, se eu não me engano, que era o nome desse outro pesquisador, ouviu e falou, nossa, cara, olha esse som aqui, parece o som da... pode crer, o cara que nomeia. Eletricidade, que som da hora. E aí o Liev Theremin, que era músico, falou... Aí liga o cara, isso. Isso aqui dá um instrumento de verdade, assim, dá um instrumento interessante. Por isso que não existe invenção de uma pessoa só, né? Tem um coletivo aí, no caso. O outro cara ouve, pra ele não era um instrumento musical, até o outro cara ouve e fala, não, pera, mas isso parece tal som. E ele tipo, eita, não é que parece mesmo, caralho. Porque parece, o Theremin, ele tem um bagulho que se tá no grave, parece muito um cello. E dependendo da região de médio e médio agudo, parece voz. Então ele realmente tem um som diferente, assim. Um som que pega e você fala, eita porra, que timbre que eu tô ouvindo, é sintético, mas não parece. O que tá emitindo essa porra, tá ligado? E além de toda a questão visual que o próprio instrumento tem. E a partir do momento em que isso chega pras pessoas que eu digo assim, né? O Ioffe descobre, o Theremin tem esse estalo, ele começa a avançar a pesquisa aí,
já se percebe que, tipo, tá, pera, isso aqui é um equipamento interessante. Interessante para caramba, assim. Muito interessante. Tem coisa aqui. A gente encontrou uma parada realmente bem legal. E aí o que acontece é, num momento em que já estamos na União Soviética, 1920, ele vai pro Kremlin. Troca ideia com Lenin, e o Lenin fala, bora, vai. Você vai fazer as suas... A gente vai colocar você pra viajar na União Soviética como um todo, porque a intenção era, do Lenin, no caso, né? Esse primeiro momento da União Soviética, essa primeira fase em que está terminando a Guerra Civil, pós-Guerra Civil e ali até o falecimento do Lenin, nos anos 20 ali, o que a gente tem é uma União Soviética que está tentando se modernizar, se industrializar e, lógico, né, ter moradia, todas era aquelas país coisas. Predominantemente rural. Predominantemente agrário, então a urbanização é importante, a industrialização é importante. Levar energia elétrica para o país inteiro. Então. E aí o Teremin é um instrumento elétrico, né? Que mostra as grandes possibilidades maravilhosas que a energia é capaz de fazer. Sem você ver. Sem você ver. Tinha essa coisa de ser mágico, de ser tipo, mano, que doideira, e mexer com um conceito que na época era super contemporâneo e assim, revolucionário, que era eletricidade ou eletrostática, por exemplo. Então, olha lá, nós somos a União Soviética, nós estamos levando energia para todos os nossos cidadãos. Não, e até a importância pra galera abraçar o bagulho. A nossa capacidade de mexer com energia. A gente consegue fazer som por meio da energia elétrica sem encostar no instrumento. Exatamente. Tá entendendo? Exatamente. E isso é muito importante. Até a gente sabe que todo grande Estado, ele precisa de uma máquina de propaganda para poder divulgar o que o Estado quer fazer e os caminhos que aquele Estado precisa seguir enquanto, né, comunidade, enquanto sociedade. E o Lenin era um cara que sabia muito disso, inclusive deixou vários ensinamentos para nós todos. E dentre as coisas que ele sabia que se você consegue gerar esse espanto ao mesmo tempo que você deixa alguém maravilhado e aquilo transmite uma ideia que vai ser importante em termos de um impacto estrutural para uma cidade, para um país e tal, mano, isso é uma ferramenta de propaganda. Ela vai ajudar a propagar o que a gente gostaria de ver aqui no futuro. Uma cidade é um estado que é extremamente moderno, tecnológico, tá ligado? Moderno, tecnológico e baseado na eletricidade. Sim. Que é o que você tinha falado, pra complementar, né? E, cara, assim, lógico, a gente sabe que Lenin era um visionário. Agora a gente tem mais certeza ainda, tá aí mais um dado do porquê, né? Não precisa, mas já tem tantos, mas tá aí mais um dado do porquê o cara era um visionário. E tem muito disso, assim, tem muito de... Logo numa primeira apresentação, ele já dá esse respaldo. Não rola uma parada do tipo... Ah, não sei, hein, mano. Difícil isso, hein? Ah, não vai dar hoje, amanhã, depois. Não, é tipo, nossa, isso é do caralho. Demorou, vamos fazer o bagulho rodar. E o primeiro passo é lógico, dentro de casa. Sim. Roda a União Soviética, vai em tudo que é canto aqui e vamos apresentar isso pra nossa população. O segundo passo, qual que é? Vamos sair da União Soviética e vamos pra Europa. Países, E aí ele vai fazer expedições com o Teremin dele e um grupo ali, né, que vai tocar com ele. Ele é um intérprete, ele aprende a tocar direito o instrumento lá e tal. E aí ele vai levar isso daí no meio que uma expedição assim pra galera, né? Na Europa pra assistir. E ele vai pra Europa e toca lá. E beleza. E também é um sucesso, sem falar que isso também era um mecanismo de propaganda. Afinal, Lenin não era bobo nem nada. Tá mandando um soviético com tecnologia soviética, com equipamento que é maluco de doido de novo, que a galera toca no ar. Ou seja, esse os caras é... Mano... Os caras estão além. Os caras tá tocando vento, truta. Ou, enquanto nós tá tocando violão, os caras tá tocando ar, mano. Que porra é essa, tá ligado? E é assim que a Europa recebe o Teremin. Tipo... E assim também que os Estados Unidos, assim, muito pouco tempo depois,
recebem o instrumento. Vamos mostrar um vídeo? Vamos. Põe um vídeo do Liev Teremin tocando aí pra Tocando? nós. Esse é um vídeo que ele grava já de volta na União Soviética, depois de ter feito as expedições na Europa e nos Estados Unidos. Aqui ele já tá mais velho. Электромузыкальный инструмент терминвокс – это первый инструмент такого типа. Это песенно-голосовой инструмент. В нем посредством влияния на электромагнитные... Isso é um teremin, e aí é um teremin. E antenas e teremin. Deixa eu tocar, hein? Mano, toca muito, hein? É bruxaria o nome do instrumento. Só que tá em música europeia. Mas normal. Isso é uma questão também. Falaremos. Sobre que repertório que se tocava no Teremin. Tá em europeu. Imagina você tá lá, USA, tá ligado? USA. Aliás, triste, né, estar nos Estados Unidos. Mas ainda assim, tá lá. E aí vem uns caras da União Soviética pra fazer um rolê. Você vai ver. E é tipo, mano, uma orquestra de pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, tocando esse treco. Tocando vento. Eles faziam orquestra de Teremins. Exatamente. Esse foi o principal trabalho quando o Leon foi para os Estados Unidos. Boa parte do que ele fez lá num primeiro momento foi divulgar essa tecnologia soviética, ao mesmo tempo que também fazia ali um trabalho de espionagem pro governo soviético. É claro, não existe isso, né? Se você vai para outro país, não é só você levar informação nossa para lá, não. Então, eu quero saber o que tá rolando lá. Ele tem que ir para os Estados Unidos para realizar um trabalho para a União Soviética. Que é divulgar o Teremin como instrumento, como tecnologia de eletricidade, da potência elétrica agora que era a Rússia. Mas existe um trabalho a ser feito, que é um trabalho que é chamado de trabalho de espionagem. Eles chamam até de espionagem industrial, na segunda dissertação da Julia Pérez. Sim, perfeito. Que é exatamente essa espionagem em cima do ponto de vista da tecnologia. Era exatamente isso. O ponto que é, quando ele vai para os Estados Unidos e ele começa a fazer isso, ele vai... Lógico que tem ali todo esse aspecto que a gente colocou agora. Isso é, Liev Teremin tá saindo com os Teremin para ir para os Estados Unidos. Ele tá no aeroporto. Aí ele chega nos Estados Unidos e ele começa a fazer esse trabalho. Aí ele vai lá num lugar, aí ele cola, mostra, todo mundo, meu Deus, que bonito, que legal, vem tocar aqui. Aí ele vai lá, toca, e vai nas faculdades, o pessoal vai gostando. E aí o que acontece é, ele vai percebendo que aquilo é realmente muito legal. E o que os usa tudo, galera tá tudo doidona naquilo. O povo tá lotando universidade pra assistir ele tocar, tá lotando casa de teatro, tá lotando espetáculo, assim, tipo, casas de espetáculo, no caso, pra assistir grupos de Teremin. Ou seja, só existia Teremin na União Soviética. Ele leva o equipamento, a galera tá tocando equipamento que ele construiu, ele cria esses grupos, formam-se músicos e musicistas teremistas, gente especialista no instrumento. E, mano, ele expediciona os Estados Unidos com isso. Já fazendo algo que, ao mesmo tempo que tinha um tanto da missão inicial, já não era a mesma. Por quê? Porque ele fazia isso na intenção de vender o instrumento. Então, o que é? Qual que é o ponto? Ele tá levando um tanto de Teremin e ele tem a tecnologia, ele tem a cabeça pra fazer, e é um bagulho que ele consegue construir em outro lugar. Ele chega nos Estados Unidos, terra da oportunidade, e fala, vou fazer dinheiro. E aí ele começa, ele dá um perdido na União Soviética, ou seja, não vou voltar, vou ficar aqui, ninguém lembra de mim lá, até parece... O cara era casado e tal. Não, vão me esquecer. Eu vou dar um perdido mesmo, ninguém me descobre. E ele fica nos Estados Unidos com a intenção de vender muito Teremin, ganhar muito dinheiro, criar instrumentos novos e se transformar num luthier de instrumentos. O que, assim, num primeiro momento até acontece.
Mas como vocês podem ver no vídeo aí, tem um problema muito grave no Theremin que impede muitas pessoas de comprarem um Theremin na loja de instrumento. Qual? É muito treta de tocar. É treta de tocar. Não é um bagulho que tem traste assim, ó, que você afina e foda-se, Você tá já ligado? sabe onde estão as notas, né? Você tá, isso aqui é um dó. É um dó. E aqui é um si. E aqui é um dó sustenido e acabou. É, não no tem Theremin, meio. se você não sabe como ele toca, você chega perto dele e faz... Ele vai fazer barulho. Ele vai fazer aquela onomatopeia lá. Exatamente. E ele é meio medonho. Então, tipo, a pessoa que vai olhar pro Theremin e falar, não, vou comprar esse instrumento, ele é grande, ele é meio trambolhoso. Ele mexe com campo eletromagnético. Vai que o bagulho me eletrocuta. Sei lá, tá ligado? A galera tem um medo. E além disso, tamo na década de 20, né? Como diz a dissertação. O que acontece na década de 20? Depressão de 29. É. E ele tá nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Galera, O não empreendedorismo dele não dá certo. Primeiro porque é difícil de tocar essa porra, é um trambolho, dá medo nas pessoas. E também ninguém tem dinheiro pra comprar isso aí. A galera precisa comprar comida primeiro. E aí, ô Liev, eu tenho dinheiro pra comprar sua comida. Legal, Theremin, obrigado. Muito bacana, mas amanhã eu compro. E assim... Não, eu vim só dar uma olhadinha. Vim só dar uma olhadinha. Na volta a gente compra. Na volta a gente compra, exatamente. Na volta a gente compra. Na volta a gente passa. Falhou miseravelmente. Miseravelmente ele falhou. Bom, agora eu tenho um problema fiscal. Eu tô devendo pra todo mundo. Tava casado nos Estados Unidos. E aí ele decide, uma grande decisão, vou dar outro perdido. E volta pra União Soviética. É, ele realmente não se esforçou bastante. Não se esforçou bastante. Que pena. Chore se você chorou, exatamente. Não, é lógico, ele volta pra União Soviética. Tipo, tá, eu tenho milhões em dívidas. Acho que é melhor a Gulag. E ele volta e vai pra Gulag. Ele vai preso por conta do perdido. A gente tá falando da União Soviética. Tipo, mano, exatamente. ô, truta, não é bagunça. Ele quebrou com o acordo, né? Ele quebrou com o acordo. Você foi com o nosso dinheiro, mano. Foi com o nosso dinheiro. Dinheiro do trabalhador, Cadê velho. a espionagem? Cadê dados? Cadê? Eu quero dados. Você some 10 Cadê? anos, você não me traz porra nenhuma, tá ligado? Que merda é essa? E ele vai pra Gulag. Isso é em 1938. No ano seguinte acontece o quê? O que acontece em 39? Segunda Guerra Mundial. E aí a União Soviética pensa no quê? Precisamos de gênios. Theremin, vem. Ô, Liev, você vai trabalhar pra nós agora, de novo. Faz uns bagulho de espionagem aí que a gente precisa. E aí ele começa a desenvolver uma série de equipamentos da União Soviética que são focados em espionagem. Um deles, muito famoso, é o The Thing. Isso é um equipamento de espionagem que ele desenvolveu, em que dentro dele existe um mecanismo para gravação de áudio, gravação não, né, mas transmissão de áudio desse equipamento para algum receptor. Esse equipamento ficou na sala da embaixada estadunidense. E foi dado de presente para a embaixada estadunidense quando, acho que é nos anos 50, no começo dos anos 50. É tipo, toma um presente para vocês. Ai, que bonito. Põe na sala de vocês. Nossa, que lindo, obrigada. Eu vou pendurar aqui na parede do escritório. Nossa, bonito. Porque aqui, ó, é o selo, né? É um selo vermelho, bonito, mas o mecanismo é esse aqui. Ele era um grande microfone. Ele era um grande aqui, microfone. E aí ganhou esse nome de A Coisa. Porque era um treco enorme com um microfone dentro que captava as informações dentro da embaixada estadunidense em Moscou. E transmitia via rádio? É tipo isso? Transmitia via rádio. Cara. Com isso, o cara se reabilita, volta a trabalhar para a União Soviética, trabalha durante um tempo ainda como um criminoso, mas aí sim, nos anos 50, ele deixa de ser considerado um criminoso. Acho que em 59 já ele é readmitido pela União Soviética e se mantém assim. Doido. Esse é o cérebro por trás do equipamento. Exatamente. A partir de agora, falaremos do equipamento. Eu vou mostrar 2 vídeos. Um, que é muito pouca bruxaria. É muito operacional, pra vocês entenderem o que é o bagulho. E o outro é a bruxaria visualmente colocada. Exatamente. Instrument that you can play without touching it. If I move my hand closer to this antenna, the pitch will go up, and over here, closer and farther away from this one, I can control the volume. Rapidinho. Pitch, aqui ele colocou como tom, mas a gente chama de altura. É a altura da nota, tá? Uma das propriedades do som. Grave e agudo, né? Grave e agudo. É isso. Você controla
um campo de frequências ali que vai do grave ao agudo, quanto mais É. longe, mais grave, quanto mais próximo, mais agudo. Enquanto o da mão direita, que é a antena, que é uma antena ondulada, é mais próximo dela, 0 volume, mais longe dela, mais volume. It's like magic, but it's all based on electricity. Sound is produced when something vibrates, which Aí aqui ele vai entrar dentro do contexto e tudo mais pra falar que isso tem uma questão a ver. Acho que é legal até deixar aqui. vibrate, which our brain interprets as sound. With guitars, of course, the vibrating part is the string. And with electronic instruments, it's an electric current that causes a speaker to vibrate. So we need to make electricity flow back and forth, which is what's called an alternating current. And perhaps Aí agora ele vai entrar numas tecnicalidades que a gente não precisa. O ponto é, o instrumento tem 2 antenas. Existe teremin de uma antena? Existe. Existe. É muito teremin de uma antena que existe? Não é muito, mas tem. Existe, dá pra fazer e tal. O mais clássico e famoso é o de 2 antenas, que é exatamente esse que vocês estavam vendo aí. Ó, essa é a carinha dele de frente. Olha que bonitinho. Olha, Moog. parece uma mesinha de som. Parece uma mesinha de Que som, tem um fofinho, cabo, ó. tem a saída de cabo. Então, o que ele estava explicando do que isso deve causar no alto-falante é por conta dessa saída de cabo. O teremin e você, ser humano, vão formar ali, junto com o ar, um campo eletromagnético fechado, um circuito mais ou menos fechado. E aí, o que acontece é, como é um circuito mais ou menos fechado e o fluxo de energia é um fluxo de energia rápido, dentro do teremin, aspirante música é bruxaria e pronto, boa. Dentro do teremin, você tem um outro emissor de frequência que consegue balancear com essa frequência que ele está captando do ar, usando ali, né, ele e você para emitir um campo eletromagnético, para criar um campo eletromagnético com ar. E aí o que ele faz é, ele mistura essas duas coisas e transforma isso em um som que a gente consiga Ele ouvir. interpreta isso em um som. Interpreta isso em um Né? som. Então imagina assim, que a gente tá vendo lá só anteninha, assim, né? Tem anteninha. Mas talvez seja legal imaginar que em volta dessa antena tem uma esfera eletromagnética, assim. É. Tem um campo eletromagnético em volta dela. Só que esse campo, ele precisa, para que o E campo aí- ocorra e tenha carregamento de corrente, esse campo, ele precisa acontecer junto com você. É, Se então, você- tipo, tem a esfera lá eletromagnética. tem o ar, né? O ar, né? Tem o ar e dentro desse ar existe um campo eletromagnético formado pela antena. Quando você entra com a sua mão dentro dessa esfera, eletromagnético. que é esse campo eletromagnético, o teremin entende Exato. e consegue transformar isso em som dependendo da sua proximidade ou distância com essa antena. A forma de ele interpretar isso é através das antenas. A antena não emite nada. Ela essa não que é a emite questão. nada. É uma forma só É. de comunicação entre o teremin e você para que você opere o campo eletromagnético. Essa é a sacada. Exatamente. É tipo, na tua mão tá o controle do campo, do fluxo de corrente. Quanto mais a sua mão se aproxima da antena, Mais energia você tá ela trans- capta. É. Mais força tem esse fluxo de corrente. É. Maior a corrente. Assim, mais alto é a frequência. Seguinte, o que vocês estão vendo aí são 2 grandes bobinas, cada uma representa uma antena. Então essa primeira aqui, ó, tá vendo que tem um bagulho aqui de ferro que sai pra cima minha aqui, ó? antena. Isso aqui é a antena que vai lá pra cima e é a antena que controla a altura da frequência, grave ou agudo. Enquanto essa segunda bobina que a gente tá vendo aqui opera mais ou menos do mesmo jeito que essa, só que, por conta do circuito, ela é atrelada à amplitude, ou seja, intensidade, Você volume. consegue deixar o som mais baixo, mais alto, assim, mais forte, né? Mais alto. Você consegue brincar com a dinâmica, né? Doido. Agora, com tudo isso explicado, a gente precisa ver o segundo vídeo, que é esse vídeo aqui, ó. É com um tereminista aqui, ó, Ed Sussman. E fala Vai tereminista fazer uma mesmo. demonstração bem didática. Muito didática. Close to what a theremin can do in the air without touching. And that's because I'm going to explain why. The theremin is a transmitting device. You have a volume loop here, which is an antenna. This is the volume side of your instrument. This is the pitch side, a pitch antenna, the pitch side. Tom é altura. You know, the 2 coils, pitch and volume. Viu que ele abriu o que a gente viu na imagem? Eles não mostram aqui, é o que a gente viu na imagem, a mesma foto. The sound high and low. Okay, it's exactly the same in newer technologies that create this theremin or any others that you see out there. Now, what we have is something that we are offering the theremin
to make its music, and that is our own electricity. Olha lá. The ability to have capacitance, that is storing electric energy. And this instrument work exactly the same way. They use capacitance in their circuitry to release Os vintage deve ser muito caro. to make loud and soft music, high and low pitch. It's all affected by our presence around these antennas. And I'm going to show you a visualization of how this all works. Agora. Let me tune it in a little bit. Que medo dessa Se máquina. liga. Parece aquele carro do Right here, we have a plasma. Volta pro Futuro. Parece. We have electrical energy of high intensity emitted from this plate. You probably have seen plasma globes. Parece Stargate. And you put your hand on it, and the electricity goes to you. The same theory. You have electricity in your body, and it is excited by the electricity in your body. The antennas and the field around here are excited by my presence. So if I go into it, this is closer. If I go into Woody's field, this is what's going on. You can see visually. Presta atenção que é importante, pessoal. Olha lá. Okay? Okay? Olha lá, como os raiozinhos ficam mais fortes quando ele chegar perto. Image going on here. That's how the theremin works. And how Lev figured this out, I don't know. Genius. É isso. Visualmente falando, é aquilo que acontece com ar. Com campo eletromagnético, né, no ar. Quando você encosta no teremin. Exatamente. Mais bem explicado que isso, eu não sei. Né? Tá explicado, gente. Chega a ser muito Não visual, é bruxaria, assim. é tecnologia. Não é bruxaria, é tecnologia soviética ainda. Soviética. É tecnologia soviética. Aí, ó, tá aí, ó. Tudo estadunidense aqui, ó. Pagando pau até hoje. Tecnologia soviética, os caras tá babando até hoje aí, ó. Agora a gente tem que partir para um outro passo da discussão, que é... Tá, vamos falar de timbre, então. Como é que você faz música com um bagulho desse? Certo? Sim. E aí, assim, primeiro, existe uma relação sonora do teremin, a gente chegou a citar aqui. Com a voz. Com a voz, a gente falou do violoncelo, né? E quando tá muito grave parece o violoncelo, mas a voz é o que mais lembra, especialmente no... Quando vai pra essas frequências mais agudas, assim, a gente lembra muito da voz. Sim, e não é de qualquer voz, tipo a voz humana como um todo, assim, voz humana genérica. É a voz feminina. É a voz feminina, exatamente. E essa é uma questão, acho que passa muito batida, assim, quando se fala de teremin. Que tipo, ele lembra a voz humana. Mas não é exatamente a voz humana, porque no grave ele não faz uma voz de baixo, uma voz de tenor. É, ele não tem o ele não tem o... no registro grave dele, o timbre dele não lembra a voz humana masculina. Ele só lembra a voz humana feminina na região aguda. Timbre. E aí é muito engraçado, porque o teremin é trazido para uma demonstração no Brasil, em 1930, mais ou menos. Eu vi isso lá na dissertação da Júlia. E é engraçado, porque o Mário de Andrade, ele, tipo, diz que é um instrumento muito sentimental. É, ele fala isso mesmo. Né? E que os compositores másculos e sérios não vão compor para um instrumento tão sentimental. Másculos e sérios, chat. Vocês ouviram certo. Másculos. Eu não lembro se fala sérios, mas ele fala másculos. Então o Mário de Andrade vai escrever assim: num período em que os instrumentos de corda e arco estão enormemente desprestigiados, ele tá falando ali da década de 30, né? São frequentemente retirados da orquestra contemporânea. E o que aparece é esse instrumento de ondas etéreas, que é a idealização da gemedeira, a sublimização da lamúria, a gigantização do portamento. É um instrumento sentimental. Não me parece que venha a ter utilização artística valiosa na fase histórica em que vivemos. Socialmente, é possível que o instrumento eletromagnético seja em breve um instrumento do coração das famílias e dos cabarés. Artisticamente, duvido muito que se vulgarize na obra franca, rija, máscula, de Hindemith, Prokofiev e de Vittorio Rietti. Esse papo tem uma proximidade com aquele Roberto Alvim lá, nossa, que eu vou tentar esquecer agora, assim, porque, meu Deus... Não, tô falando da forma como o cara fala, da forma como ele fala da arte máscula, rija,
franca do Hindemith. Isso é o Roberto Alvim, mano. É muito Roberto Alvim isso. Então, Mas olha, mais do que isso. Só o que eu ia dizer assim, falar o melhor comentário. O Mário de Andrade é o Mário Campari. Pronto, beleza. Que maravilha. O do Campari, o paletó do Campari lá. Eu acho que não é pra tanto também, não. O Mário de Andrade é um cara legal. É um cara legal. Ele tinha esses preconceitos de época, mas eu acho que comparar ele com o Alvin é um pouco demais. Não tô. Demais. Eu acho que a forma como ele fala aqui, na época dele, isso era muito mais comum. Então, Infelizmente, o discurso do Alvin é um discurso recente. Não é, nos anos 20, isso já é esquisito. É tosco, mas ainda assim, tá tudo bem. Anos 20. eu acho, na minha interpretação, Vai lá. tipo, a gente ouviu aquele vídeo do Liev Teremin tocando. E ele não fazia música experimental, pegando todas as possibilidades de altura e de amplitude que o Teremin poderia ter. Tipo, o Teremin não era tocado dessa maneira. Porque, como a gente viu, ele era um instrumento muito tecnológico que assustava as pessoas. Sim. Tanto que ele assustava tanto as pessoas que ele começou a ser usado como instrumento de trilha sonora de filmes de terror. Entendeu? Porque ele dá medo, tipo, é bruxaria Isso nos aí, anos 50, entendeu? inclusive. É, entendeu? É bruxaria isso aí. Então, isso é música de alienígena, esse negócio de antena. Os marcianos têm antenas. Os marcianos têm antenas. Se comunicam por Então, antena. e, tipo, isso é bem real. É bem na época que o sci-fi tá pegando também, tá Sim. ligado? E aí, tipo assim... era o Oswald que era calvo, né? Ah, é verdade. O Mário não era calvo. Mas, tipo assim... Não, o Mário era calvo, o Oswald não. E aí, o que acontece? Eu tô falando do Mário de Andrade ainda. Tô fazendo toda essa volta, porque eu tô falando do Mário de Andrade. Tipo assim, a galera começa pra humanizar, digamos assim, o Teremin, a tocar músicas conhecidas das pessoas. As melodias de ópera. Então, se o instrumento lembra a voz humana, vamos tocar as áreas famosas de ópera que os sopranos cantam. Exato. As pessoas falam, entendi, conheço essa música. É um instrumento que dá pra tocar é um músicas. instrumento de verdade. Dá pra tocar músicas nele, né? E aí, o que acontece? A música que é tocada é a música da soprano. Só que a música da soprano é isso que o Mário de Andrade falou. É uma música que tem o quê? A idealização da gemedeira. Idealização da gemedeira. Idealização da gemedeira. Entendeu? É a gemedeira. Sublimização é da a lamúria. Entendeu? Gigantização do portamento. Exatamente. É meio que uma caricatura do que a soprano canta, sabe? Na minha opinião, isso mostra, tipo assim, o instrumento não estava sendo explorado a toda, porque a gente sabe que o instrumento vai muito além desses sons. O erro tá em usar um repertório que não é feito pra ele, né? Então, exatamente. Eu faço um bagulho Ainda novo. não existia repertório feito pra ele, você fazer o quê? Pois é, não tinha repertório. Era uma época em que se não fosse tocar esse repertório conhecido, Vai tocar aí nada. é bagulho de bruxaria doideira mesmo. Não, aí, meu Deus do céu. Se você já vai tocar ainda um treco contemporaneoso lá, atonal, aí, mano, nossa, a galera taca fogo em você, tá ligado? Vamos colocar o Liev Teremin na fogueira. Exatamente, queimar em praça pública, A Inquisição tá ligado? ia voltar pra Europa. Exatamente. Porque, porra, é de dar medo, né, assim. É, e de tinha dar uma medo. coisa nessa época, gente, final do século XIX, começo do século XX, vamos lembrar do desenvolvimento da ciência, que a ciência atira pra vários lados, tem várias loucuras, frenologia e etc. E também tem aquela coisa do éter. A coisa lá do... Nossa, mas o campo não é só o ar, tem o éter. Porque as pessoas mexem no éter, que é o invisível, que é onde a sua alma está. E o instrumento, o Teremin é um instrumento no qual você toca o éter. Você entra em contato direto, você manipula o éter. Então, ó, o éter caiu antes de 1900, mas pelo menos nos textos que a gente levantou, né, isso é usado. Não, ainda tava em voga. Tem pra caralho, assim. Pra caralho. Essa terminologia, você toca o éter, ela é muito comum pra descrever o Teremin. Ainda não existia música alienígena, não existia. E aí que tá, assim, todo esse aspecto... Tem uma outra coisa também, né, Tati, que a gente precisa falar. Tem uma coisa da utopia tecnológica, né? Tem. Porque Era numa época em que a galera colocava muito no futuro, né? O futuro guarda
A tecnologia está no futuro e o futuro nos guarda grandes coisas. O progresso está na tecnologia. Que é um pensamento que vai culminar em 69, lá o Homem na Lua, vai culminar no Gagarin, vai culminar em todos os grandes avanços da tecnologia, revolução científica, assim, que vai levar o homem para o espaço, por exemplo, né? Esse pensamento, ele começa final do século XIX, começo do século XX, e o desenvolvimento dele, o Theremin tá muito no meio disso, porque ele é um instrumento que possibilita muito dessa utopia tecnológica na cabeça das pessoas, né? Traz essa imagem. Por isso que eu até citei o Tesla, desculpa só te interromper, porque o Tesla também, em todos os filmes, é isso, assim, que a gente vê. Ele é aquela coisa de, tipo, todo mundo meio que, nossa, que foda e tal, meio que nessa coisa de, tipo, ele vai descobrir algo, ele vai chegar em algum lugar, mas essa utopia tecnológica que explica o personagem do Tesla vendido pra gente ali no Hollywood da vida e tal, que exemplifica um pouco esse pensamento do começo do século XX, também tá presente com o Theremin, né? Sim. Enfim, aí tem essas maneiras de fazer um instrumento reconhecível pelas pessoas, colocando repertório que já tá no ouvido da galera, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tocaria o que é Se Eu Te Pego? Se Eu Te Pego. Theremin. Ia ser assim, não? Ia ser assim. Dá pra tocar pupi-pupi quando você Dá tem... pra tocar pupi-pupi. É que eu ouvi muito Theremin, então ficou no ouvido. Não preciso nem mais do instrumento, eu já sei cantar já. Fazer que nem Ratatouille, tá? Que você mexe os braços e eu canto, tá ligado? Brincadeiras à parte, a gente precisa ouvir a galera fazendo agora o bagulho, né? Tipo, a gente tava falando da utopia tecnológica, né? Em que, tipo, essa utopia tecnológica, aí já vem o movimento e som que vai vir forte agora. É agora. Agora, intervenção, movimento e som nessa live. É agora. Que o negócio quanto mais tecnológico fica um negócio, mais a gente quer excluir o corpo dessa tecnologia. Especialmente nessa época, no século XX, todo mundo quer preguiça. Ah, não quero o corpo fazendo. Exatamente. As coisas tem que fazer, eu não quero fazer nada. As coisas vão se fazer sozinhas, entendeu? Tipo, a gente quer a tecnologia para facilitar a nossa vida e a gente não ter contato com as coisas, né? Então a industrialização é isso, tipo, você não vai fazer mais um negócio artesanal com a sua mão, manualmente todos os processos. É uma máquina que vai fazer. Você vai tirar a mão disso para que a máquina faça. E o Theremin é uma hipérbole disso, assim. Porque é você tocando o instrumento sem encostar a mão. O seu corpo está distante, ele age o mínimo possível. Mas o seu corpo está fora. Né? E o Theremin é sexy porque precisa usar o corpo. Exatamente. E aí a questão do Theremin você tentou excluir o corpo, assim, completamente dele. Pra você usar o mínimo possível do corpo. Só que aquele mínimo que você tem que usar, você tem que controlar tanto assim. Ele é tão minúsculo, porque é no ar. Que o seu corpo precisa estar completamente engajado naquele negócio. Então você tenta excluir o corpo da performance do Theremin, mas o corpo entra com toda a força. Porque ele é inteiro que você vai usar pra mexer no instrumento, entende? Sim. Porque o seu corpo se torna um com o campo eletromagnético do instrumento, tipo... O corpo entra ali de uma forma muito mais forte, entendeu? Sim, e assim, esse período durante... Começo do século XX, em que as coisas na música estão caminhando para um lado mais contemporaneoso, atonal e tudo mais, o fato de existir esse paradoxo do corpo, de, eu não preciso encostar, mas agora o gesto tem que ser minucioso, fez com que compositores muito apaixonados pelo gesto, compositores como Varese, por exemplo, que se interessava por sons mais tecnológicos, gostava disso, e já pensava na própria instrumentação de música, composição, olhando pro gesto, eu vou compor por um trombone, vai ter uma parte da peça aqui, em que o importante é o gesto com essa sonoridade, compositores que já pensavam de uma forma mais montada na música, assim, começam a usar o Theremin pra caralho, porque tipo, mano, agora é tudo gesto, é um armário em que alguém fica balançando os braços na frente. É puro gesto, ele é extremamente gestual. Extremamente gestual, exatamente. Você tenta tirar o corpo fora completamente. Não dá. Mas o corpo tá inteiro lá. Então. É muito doido isso. A própria galera que começa a operar o instrumento já derruba isso por terra, né? E tipo, não tem essa de não ter corpo. O corpo é tudo.
Corpo é tudo. Exatamente. Só que aí que é o ponto, né? Quando que isso vira corpo mesmo? Isso vira corpo mesmo? Porque o trabalho da Júlia é um trabalho que fala de corpo, não necessariamente de mão. Qual é que é? Então. E aí... Vamos ver mais um vídeo? Vamos. Daí a gente continua isso. Sim, senhora. Porque pra eu falar o que eu quero falar daqui pra frente, é melhor a gente ter um exemplo visual. O nome essa aqui é uma tereminista. O nome dela é Carolina Eick. A gente vai ver mais de um vídeo dela hoje, sendo que um desses vai ser um a gente show. trouxe uma performance do Leon Theremin contemporânea à criação do instrumento, né? É, mais antiga aqui, que Mais é ele tocando alguma antiga. coisa europeia. Só que o Theremin é um instrumento de hoje, né? Então a gente vai procurar repertório atual. Ou pessoas tocando coisas... É mais música pop a ideia aqui. Mas, tipo, ainda assim são músicas que vão ser reconhecíveis pelo Theremin, só que vão exigir muito de quem tá performando. Com isso, a gente vai conseguir fazer uma pequena análise de gesto. Já que uma das ideias desse vídeo, por exemplo, é ela sozinha montar toda a música. Ela vai usar pedal de loop. Então, quem perguntou se podia usar pedal, se usava pedal, sim, pra caralho. É uma estratégia, inclusive. É uma estratégia, né? exatamente. Na banca da Júlia, né? O avaliador lá, que era o professor Sérgio Basbaum. Olha aí, Sérgio Basbaum. Professor da PUC. Ele disse, a Júlia colocou como problema lá, o Theremin é um instrumento de um som só. Né? Você só consegue fazer uma melodia nele. Só emite um som de uma vez só. Um som por vez. Sim. Né? Só que uma alternativa para isso é você usar pedais de looping, onde você coloque camadas. Você vai gravando camadas em cima disso, né? Exato. E aí ela vai fazer algumas coisas na voz pra lupar, virar harmonia, pra que ela possa tocar as melodias no Theremin, já que ele é um instrumento melódico, não é um instrumento harmônico de forma alguma. Certo? Vambora, vamos ver o que ela fez. É a música do Ennio Morricone, The Ecstasy of Gold. Pra galera que não conhece, aí tem a abertura do show do Metallica. Tá cantando por cima da gravação. Tá fazendo overdub. Até agora, 0 Theremin. Eu esqueci que eram várias linhas de voz. Demora pra chegar o Demora. Contraponto. contraponto. Playback ao vivo, sim. A voz dela é bonita. Nilce. Ó. Chegou o Theremin. Você já identificou o violoncelo ali na frequência grave? É um Jedi. É bruxaria. Se quiser que eu pause pra falar do gesto. Sim, o movimento é muito preciso, observem isso. Faz um jutsu, sim. Isso não é tecnologia, não. Aí ela vai fazer uma segunda voz, vai fazer overdub. Já vai gravar outra linha de Theremin, ó. Associou com Libras, ó. Então, tem uma semelhança com Libras mesmo. Semelhança que eu digo assim, do gesto, né? Então, ó, só pra gente voltar então. Vocês falaram dos gestos rápidos, né? Precisos.
Então aqui a gente tem a primeira linha, né? É isso, né? Então uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas, certo? Sim. E é uma sequência rápida, o tempo tá 1, 2, 3, 4. E são semicolcheias. Então a gente tá numa divisão de tempo, taca, 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 taca. Ela tem que fazer, então, 6... Quantas notas eram? Já perdi a conta. 7 notas, 7 sequências de movimentos com a mão. E aí, o que a gente não toca teremin, a gente tá aqui supondo, é só supositório. Mas, provavelmente, o que acontece, que a gente tava pensando é... Primeiro tem a questão da distância, quanto mais longe ela tá, mais grave, quanto mais perto ela tá, mais agudo. E o longe perto, ele não é num ponto onde você vai ver o braço dela chegar muito perto da antena. Como vocês mesmos viram, os movimentos são extremamente precisos. Então isso aqui é um movimento de longe. Quando ela faz isso, ela já tá mais perto. Quando ela faz isso, ela já tá mais perto ainda. Quando ela faz assim, ela tá mais perto ainda. E ela vai usando essas aberturas de dedo. Ela tá controlando o mínimo de aproximação da mão dela em relação à antena. É, porque é o mínimo, assim, ela já consegue abrir uma terça, abrir acorde, abrir quinta, oitava. E aí ela dá pequenos movimentos pra frente com o braço, de fato, ou pra trás, só pra controlar. Meio que só pra controlar, porque o controle de intervalo rápido mesmo são esses movimentos que ela parece até meio memorizado, assim. É, sim, parece... Tipo, pra cada nota ela tem uma posição de mão muito definida, assim. Exatamente. Por isso que a gente consegue associar com Libras, né? Em Libras você tem uma posição de mão pra cada letra do alfabeto. E aqui isso é muito semelhante. No violão a gente tem os trastes que dividem o Dó, o Ré, o Mi, o Fá. É como se fosse o arco-íris com as faixas, assim, ó, desenhada. Mas no teremin não tem as faixas desenhadas das notas, entende? Tem aquele espectro das cores, assim, ó. Não, essa que é a questão. E aí, pra você achar as notas certinhas lá, o seu corpo tem que se comportar muito rigidamente. E muito estereotipicamente, digamos assim. Então, Só que a questão do teremin, técnica, esse gesto só serve a esse tipo de música. Quando você vai aprender teremin, se você quer tocar esse tipo de música, esse gestual te serve. Se você não quer tocar esse tipo de música, esse gestual não te serve. Por exemplo, Rita Lee. Rita Lee, exatamente. A Rita Lee não usa isso. Ela não tá afim de tocar a melodiazinha. O gesto dela é completamente outro. Aí, o gesto dela. É experimental, né? É experimental. É muito experimental. E isso implica em outro gesto. Isso implica em outro corpo. Essa é a questão. Exatamente. Perfeito. E o gestual é diferente, gera um processo diferente, né? E faz música de forma diferente também. E, de novo, o exemplo que a gente mostrou de virtuosismo é um exemplo que tá atrelando esse virtuosismo, né? Às melodias tonais, a melodias que, como você mesmo falou, né? Não são feitas pro teremin. Um ponto interessante de colocar tem alguns aspectos do teremin que transformam ele em um instrumento um tanto quanto único, mesmo tocando melodias mais tradicionais, como, por exemplo, eu cheguei a colocar no começo da live, vamos ver o clipe, Pato Fu, Eu. Essa é uma música que a melodia inicial, a abertura da música, é uma melodia que usa melhor o teremin ainda sendo tonal, usa melhor os trejeitos do instrumento. Ouçam. Essas coisas o teremin consegue fazer muito bem. Que essa saída de... O som que morre. Sim. A forma do vibrato, ele é muito sutil, mas ele é muito contínuo. Então ele tem um som lindo. O som dele é maravilhoso, assim. Porque é um som muito plástico, né? Você consegue manipular ele na sua mão, assim. Isso é muito legal. Sim. E aí eu acho que, assim, em termos... Pra gente pensar um pouco fora da caixa... Mas ainda tá bem tonalzão. Tá bem tonalzão. Não é exatamente o mais atonal que a gente vai encontrar. Até porque quando você coloca peça, coisa pra você assistir aqui no YouTube, geralmente o que vocês vão encontrar vão ser mais melodias tonais. A não ser que você saiba, conheça um compositor específico que trabalha com isso de uma forma mais atonal. E aí, existe o trabalho de música contemporânea mesmo, que é o trabalho da coreografia. Exatamente. Que é a outra parte que a gente precisa mostrar pra vocês aqui. Tá aqui, ó. O nome da coreografia é Éter. Éter justamente em homenagem a essa ideia de éter que o teremin transmite, né? Eu selecionei um pedaço da coreografia
da Julia Telles para assistir. Vocês vão ver a própria Julia Telles, que fez a dissertação sobre Theremin, tocando seu Theremin juntamente com a bailarina Camila Venturelli. É esse o nome dela? Tira um full screen, por favor, pra conferir o nome. Camila Venturelli, exatamente. Então, elas fizeram esse duo. Então, uma delas é bailarina, a outra é a tereminista, que é a Júlia. E... Bora. o Theremin, né? E o Theremin. E a questão delas elas estão fazendo um trabalho que é cênico com o Theremin. Então, o gesto não é só para fazer o Theremin fazer som. O gesto precisa significar por si só e ser algo visualmente interessante. Então, é esse o negócio aí. Então, a gente vai usar outro tipo de gestual para tocar esse instrumento, para que a gente consiga tirar outro tipo de som desse instrumento, que não seja um som necessariamente melódico, tonal, né? Mas e que ainda assim tenha um interesse musical, coreográfico. Né? Coreográfico, entendi. Né? É essa a viagem, gente. Então e tem outra coisa muito importante. Ok. Outra coisa ainda. Para! Que é esse trabalho da Júlia tinha esse estudo de gesto do Theremin e também um estudo de luz. Então vocês vão ver que o Theremin não só reage, o Theremin não só emite os sons conforme ele é provocado pelo nosso campo eletromagnético, como ele também emite luzes. Então ele está acoplado com um controle de iluminação, que é bem interessante. Doideira! Doideira! Valendo? Bora lá, valendo. Bora! Sensorial. Grave. Realmente, o som bem grave. E é do caralho ver a relação com a luz, né? Carro a álcool no inverno. Vai voar. Pra quem tá perdido, a gente observa o funcionamento do Theremin. É isso. Aí, pronto. Ok. E é uma exploração, sabe? Do que ele pode ser em relação a movimentos. Tem uma hora que elas vão pro chão, que é bem interessante. Elas tocam o Theremin com o pé. Ô, louco, cadê isso? É legal. É um pouquinho mais pra frente. Não muito. Aê! Olha lá, ó. Isso aqui, gente, é universitário, tá? Isso aqui é gente de Universitário, música. Meu, Gente de música é um vocês só não podem droga. falar que isso aí é. Se alguém passar na sala aí e falar assim, ó, falar assim, você aí, tá vendo? Esses drogados, músicos da universidade pública. Fala, não, é privada.
É privada, essa universidade Universidade é privada. privada, é da PUC. Não é universidade pública. Não é balbúrdia na universidade pública, na universidade privada. É assim que é uma faculdade de música? Sim. Que divertido. A gente fazia isso no corredor antes de entrar na aula de piano. Que rolando no chão fazia. Maconha privatizada. Maconha! Que nem o tio Getúlio, Sr. Getúlio. Ah, ele faz invertido também, que da hora. Porque Pode o campo crer. é uma esfera, é isso que eu tô dizendo. Pode crer. Ele também funciona pra Do baixo, caralho. mano. Aqui é foda, olha que da hora. Aí o campo eletromagnético ainda tá atuando, você não precisa usar ele só por cima. Da hora, Esse da é hora. o ponto. Da hora. Genialidade. Cabeça das mulheres aí, no caso. Cabeça das mulheres aí, Cabeça ó. das mulheres aí, ó. Deixa eu só ver se o povo já tá chorando no chat aqui, Tati, peraí. Não tem ninguém gritando ainda, tá tudo bem. Funciona pra baixo essa porra, exatamente, velho. Pois é. Funciona pra baixo. Funciona o pra bagulho. baixo. Imagina misturar isso com realidade virtual. Pois é. Pois é. Aqui já tem uma questão de sinestesia rolando. Agora você traz isso pra uma parada de realidade virtual. Porra, mano, a expansão desse... Nossa. É bizarro mesmo, assim, né? Estão improvisando... Um tanto. Não tem partitura, né? Ninguém tá seguindo uma partitura e tal. Não. Tem linhas gerais, Existem assim. partituras dessa peça. Ok. Mas o que a gente tá vendo é mais elas improvisando. Em linhas gerais tem uma guia ali. Existe uma guia. Mas eu não sei até que ponto é improviso e até que ponto é ensaiado, assim. Improviso completamente não tem como ser, né? Ser uma parada tipo, não, vamos só improvisar Não e é tal. completamente improviso, mas talvez tenha um teor de improviso. É o trabalho de apresentação da dissertação dela, não é? Sim, é uma parte da dissertação. Uma parte. E aí, aos poucos, ela vai voltando pro gesto tradicional, ó lá, tá vendo? Sim. Que ela vai chegar numa melodia. Ela tá quase chegando na melodia. Olha que legal. Sim, isso vale nota, gente. Isso aqui é um trabalho de mestrado. Vale nota, trabalho de mestrado. A Tati foi ver quanto eu fui que ver ela a defesa. defendeu? Foi terça-feira a defesa desse Terça-feira mestrado. Olha lá a melodia. Chegou a melodia, ó o gesto. Isso, dá uma pausinha pra nós. Pauzinho? Vila Lobos? É Vila uma Lobos? melodia do Vila Lobos. Olha aí, o Zuzuka tá bom de ouvido! Tá bom de repertório, Suzuka. Bravo Tá para bom de Suzuka. repertório, Zuzuka. Eu pagava pra ver isso, dá pra alcançar estado de consciência elevado. E, mano, com certeza tem apresentação, assim. Só que é aquelas apresentações que é no teatro da não sei que lá da onde, lá naquela parte que fica numa parte da cidade. Você nunca foi? No meio da Lapa, aclimação, sei lá, da puta que pariu do centro. E assim, é tem lugar que ficar de pequeno, olho, não gente. vai estar nos Isso é principais, dança né? independente, sabe? Isso Não aqui vai rolar é... no Allianz. Não vai rolar no Allianz, não vai rolar no palco do Teatro Municipal. Não vai rolar lá. Não vai chegar a propaganda pra você, assim, piscando com um neon brilhante. Tipo, é o tipo de coisa, assim, que pra você conseguir assistir, você tem que estar acompanhando o meio, de uma certa forma, sabe? E é o que eu faço no Movimento e Som. Exatamente, esse é o trabalho da Tati. gente. Eu tô achando essas coisas, sabe? E aí a gente consegue acessar esse tipo de trabalho. Mas se vocês têm interesse, procurem. O meu site é um lugar pra conseguir começar a sondar esse tipo de coisa, sabe? Começar a sondar esse tipo de arte, esse tipo de grupo que faz esse tipo de coisas interessantes e tal. Bom, como a gente uma vez apresenta uma parada sobre música chiclete, a gente tem que apresentar uma música chiclete no Tereminha agora, né? Sabe aquela sua tia que fala todas as vezes que te vê, quando você já tá com 55 anos de idade, ai, que bonitinho! Ai, que bonitinho! Que bonitinho! Eu troquei Ai, como as você é suas fofo, fraldas. cresceu tanto! Ela toca Teremin também, mas aqui, ó, está a apresentação dela e ela vai tocar uma música pra vocês. Ai, que breguice, eu tô me sentindo no show do André Rieu.
O Theremin também, ele pode ser muito legal, mas ele também pode ser muito brega. E tá aí um exemplo. E now it's time for Coldplay with Theremin. E tá desafinado ainda. Tá desafinado e triste. Parece um cachorro chorando. Mano, ô gente. Por quê? Por quê? Miau! 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 Ah, não. Ah, ele canta também, ó. Eu não achei que hoje você ser do final Gimo. Acabou sendo. Ai, meu pé! Chegamos no Gimo. Chegamos no Gimo. Vai, gente, tá valendo. Tá valendo o link no chat. Vai, manda um Theremin. O primeiro que mandar ganhou. Vai rolar, pra gente encerrar a live. Opa! Marmotão ganhou. Pronto, já era. Acabou. Ó. O Kurt é mais microtonal. Nossa, mano, é muito ruim isso. Parece que uma vocalista de ópera tá cantando Nirvana, mano. Isso empobrece a ópera, o Nirvana e o Theremin. É tipo, mano, não. É esse o negócio. É esse o negócio. Por isso que tem que ir pro experimentalismo, não dá. Porra, velho.